A paz, meus amados. Mais um dia estamos juntos para falarmos da palavra do Senhor. O assunto que eu gosto mais de falar e comentar, o meu melhor assunto é falar de Jesus, é falar a respeito da palavra do Senhor. Eu sinto muita alegria de poder transmitir as boas novas do reino, as boas novas do Evangelho. E neste dia, o Senhor me levou mais uma vez, como eu disse que eu falaria a respeito de uma série a respeito da transformação, do novo nascimento, que realmente é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Mais uma vez nós vamos falar sobre isso, porque o Espírito de Deus tem me movido muito a falar e a comentar a respeito deste momento que nós estamos vivendo. A igreja, nesses dias, tem vivido um momento onde a igreja precisa de uma restauração, onde a igreja precisa de realmente se voltar para o novo nascimento, se voltar realmente para o evangelho verdadeiro de Cristo. Não este evangelho que tem sido pregado nos nossos dias. Infelizmente, o nosso país, ele importa muitas coisas. E uma das coisas a qual o Brasil importou foi o evangelho chamado evangelho da prosperidade, a teologia da autoajuda, do ego humano. E Jesus todo o tempo, ele contradizeu, todo o tempo a palavra do Senhor, ela contradiz essas falsas heresias que entraram no seio da igreja. A igreja brasileira abraçou essas doutrinas. Não que o servo do Senhor ele não possa ser próspero. Se Deus assim o quiser, se Deus assim o desejar, é óbvio que podemos ser prósperos. Se Deus desejar nos prosperar, Ele há de fazer isso. Não que pregamos contra a prosperidade de forma alguma, mas a nossa pátria, a nossa maior herança, a nossa preocupação é com a nossa eternidade. A igreja precisa se voltar para isso. Este é um assunto que deve ser tratado pelos pastores, pelos líderes de igrejas, com determinação, com garra. Chegou o momento de olharmos mesmo para dentro do seio da igreja, das quatro paredes da igreja e ver o que está acontecendo. Porque foram tantas coisas erradas que aconteceu no decorrer desses anos que entristeceu de forma profunda o Espírito do Senhor. E nós estamos vivendo um momento onde que temos que voltar ao Evangelho. Temos que voltar verdadeiramente ao verdadeiro Evangelho. O Evangelho genuíno de Jesus Cristo. O Evangelho sem mácula. O Evangelho sem mistura. Porque no decorrer desses anos houve tantas misturas, tantas heresias. O apóstolo Paulo, muitas vezes nas suas cartas, alertando as igrejas, ele falou muitas vezes sobre isso, que nos últimos dias haveria pessoas que pregariam a palavra de acordo com a sua vontade, voltada para si próprio, mudando todo o conteúdo bíblico, toda a base, todo o fundamento da palavra de Deus. A palavra de Deus foi deixada para nós com um único intuito: salvação. Nós temos que nos voltar para este termo, salvação, nascer de novo. Mas, pastora, o que é nascer de novo? Em João, capítulo 3, no versículo 3, Jesus respondeu a Nicodemos assim. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós sabemos quem era Nicodemos. Quem lê as Escrituras e conhece a palavra de Deus sabe que Nicodemos era uma pessoa importante, ele era uma pessoa que vivia ali no meio do povo, dentro de uma religião. Na prática do judaísmo, ele era uma pessoa completamente íntegra, olhando humanamente falando. Mas Jesus, quando dialogou com ele, disse que as práticas dele não o levariam a entrar no reino, porque ele era um religioso. Nicodemos era um religioso. E hoje nós temos vivido uma época de religiosidade. As pessoas estão indo à igreja como uma religião. Jesus não é uma religião. Jesus não veio pregar uma religião. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o homem. Ele veio ao mundo implantar na terra, no mundo, o reino dele. E o que é o reino do Senhor? Que reino é este? Jesus Cristo, ele nunca falou sobre igrejas que haveria várias placas, Não, Jesus nunca veio falar sobre isso. Jesus o tempo todo falava, é chegado o reino dos céus. Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Olha, toda a sua pompa não vai te levar a entrar no reino. E que reino é este? O reino dos céus. Nós temos que nos preparar para este reino. A igreja se esqueceu de que ela, neste mundo, ela é sal da terra. Ela é luz do mundo. Mas nós estamos vivendo dias de tanta vergonha, a qual temos nos envergonhado ao olhar para aquela que seria luz do mundo e sal da terra. Como que muitos têm causado escândalos, escandalizado o reino. Mas a palavra de Deus nos diz, ai daqueles por quem vier o escândalo. Nós temos que ter cuidado e vigiar muito nesta hora. Porque se não nascermos de novo, falar da Bíblia, se pregar a Bíblia nunca foi tão pregada como ela é pregada nos nossos dias. Mas ao mesmo tempo, nós vivemos um tempo de tanto engano, aonde também as pessoas, elas pregam a Bíblia, elas falam sobre a Bíblia, elas conhecem a Bíblia na letra, na prática, nada. Quando observamos a vida das pessoas, elas não se enquadram dentro dos padrões bíblicos de forma alguma. Se são altivas, continuam sendo altivas. Se têm orgulho, continuam sendo orgulhosas, não suportando olhar uns para os outros. Muitos deixam de estar dentro da igreja porque o irmão não cumprimentou, porque o irmão não falou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou a paz do Senhor. Eu não sei como que assim a comunicação de cada igreja, como se comunicam dentro do local de culto. As pessoas vão na igreja não para cultuarem a Deus, mas elas vão na igreja para assistir o que o homem está fazendo. Jesus nunca ensinou isso. A igreja é o local onde nós vamos para cultuar ao Senhor, onde nós vamos prestar um culto racional, um culto de verdade. Cultuar a Deus é diferente de ir à igreja. As pessoas têm ido à igreja como se a igreja fosse um ponto de encontro. Muitos vão na igreja para rever amigos, muitos vão na igreja porque a família ela faz parte daquela determinada igreja. Eu vou porque minha mãe e meu pai vão, e eu vou porque o meu namorado vai, ou porque o meu esposo ou a minha esposa vai, então eu vou também. Mas não é assim. As pessoas entram lá dentro e permanecem uma vida inteira vivendo o mesmo tipo de vida e tendo o mesmo tipo de mentalidade. As suas mentalidades não são transformadas. A mente continua sendo a mesma. Uma mente voltada para esta terra, para este mundo.
com nenhum compromisso com o reino. Reino é totalmente diferente de igreja, 4 paredes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A igreja de Cristo é uma igreja transformada pelo poder da palavra. Ela conhece a palavra. Ela conhece a palavra. Ela conhecendo a verdade, a palavra de Deus, ela começa a aplicar na vida dela a palavra, a viver o reino. Era isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos. Não adianta, Nicodemos, você falar da lei, falar das coisas da lei, falar sobre isso ou sobre aquilo, se você não nascer de novo. Você precisa viver realmente uma nova vida. Você precisa mudar a sua mentalidade. Tudo que você aprendeu não tem valor. Tudo que você aprendeu não tem validade alguma. Você precisa nascer de novo. Ele era uma pessoa correta. Humanamente falando, ele era uma pessoa digna. Mas Jesus não estava preocupado com esse tipo de coisa. Ser correto é obrigação de todos os seres humanos. Ah, eu sou bonzinho, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu vou entrar no céu. Não, não vai. Não vai. Vai entrar no céu aquele que nasceu de novo. Aquele que realmente nasceu. Aquele que teve a sua vida transformada. Aquele que teve a sua vida regenerada. Aquele que um dia realmente aceitou o que foi feito no Calvário, a redenção, o sangue de Cristo derramado. O sangue de Jesus Cristo não é um sangue comum, não é um sangue qualquer, não é sangue de animais. O sangue de Jesus Cristo é o sangue do Filho de Deus. Parece que nos dias atuais isso perdeu o valor e a credibilidade. Jesus Cristo é o Senhor da glória. O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é que nos lava. O sangue de Jesus é que nos dá acesso ao Pai. Se não for através do sangue de Jesus, esse novo e vivo caminho, a qual foi constituído, realizado ali, consumado na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo disse: está consumado, está terminado. A obra redentora foi completa. O ser humano não precisa de mais nada. A única coisa que ele necessita é nascer de novo. Eu nasci um dia, você nasceu um dia, a barriga da sua mãe, dos seus pais genealógicos, da sua genealogia, mas você precisa nascer do Espírito. Nós precisamos ter o Espírito regenerado, um Espírito transformado pelo Espírito de Deus. O ser humano necessita, porque nós viemos de Deus, o sopro de vida que nós temos veio de Deus, e um dia nós teremos que prestar conta a Deus sobre este sopro de vida. E nos dias atuais se esqueceram desse detalhe. O detalhe mais importante é a regeneração do ser humano. Um ser humano regenerado, transformado pelo poder da palavra. O desprezo com a palavra de Deus tem entristecido de forma terrível o Espírito Santo do Senhor. Nós vivemos um dia ao qual devemos voltar ao Evangelho, porque a igreja de Jesus Cristo precisa ser reavivada, reanimada, como Abacuque disse: Senhor, no meio dos anos, reaviva a tua obra e a notifica. A igreja, nesses dias, ela precisa ser renovada. Ela precisa de um reavivamento espiritual. Mas um reavivamento voltado para a palavra. A palavra de Deus é luz. Lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, é a palavra de Deus. É necessário nascer de novo. Fica na paz. Que esta palavra fale no profundo do seu coração, em nome de Jesus.